Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e continuaremos a trabalhar a obra Procura-se um Coração, certo? Mas desta vez nós veremos três capítulos, o capítulo 12, 13 e 14, certo? Então, vamos pegar o livro e abri-lo na página 38, certo? Capítulo. Então vejamos. Bom, este capítulo ele vai tratar sobre, vai nos mostrar um momento, certo? De aproximação de Lela, da mãe e do irmão. Então, antes de começarmos a analisar, proponho que nós façamos uma leitura, certo? Do começo do capítulo, para que fique mais concreta a análise, certo? Lendo e analisando. Então, vamos lá. O domingo foi bom, diferente. Vovó foi até seu apartamento para ver como estavam suas plantinhas, suas coisas. Ficamos apenas Pedro, minha mãe e eu em casa. Há muito tempo aquilo não acontecia. Eu sempre tinha um monte de coisas para fazer nos finais de semana. E Pedro também. Até que pintaram uns programas, mas a gente acabou em casa. Então observem como, finalmente, depois de muito tempo, Lela e o irmão tiveram um tempo com a mãe, certo? Um tempo a sós com a mãe. Então, esse tempo ela viu como o que uma oportunidade, certo? De se aproximar da mãe e de saber um pouco mais sobre o que ela está sentindo, certo? Como ela se sente de observá-la. Então, vamos continuar a leitura. Ficamos a manhã inteira conversando sobre o livro de contos infantis em inglês para crianças que mamãe queria escrever. Então, nós descobrimos aqui um desejo da mãe dela, que é escrever o quê? Um livro de contos infantis em inglês, lembrando. A mãe de Lela é o quê? Professora de inglês, certo? De língua inglesa. Era um projeto antigo e, com a licença que havia tirado do trabalho, ela teria tempo de sobra para realizar. Mais uma para. Perdão. Era um projeto antigo e, com a licença que havia tirado do trabalho, ela teria tempo de sobra para realizar. E começa um diálogo. Mais uma para disputar o meu computador. Seu computador? Se liga, Pedro. Não vai ter briga por computador? Não. Eu gosto de escrever de manhã, quando vocês estão na escola. Ah, bom, assim tudo bem. Pedro adorava se fazer de dono do computador lá de casa, para implicar comigo, mas eu não estava com vontade de brigar. Aquele dia. O telefone tocou, Pedro atendeu. Era minha avó querendo saber como estávamos. De tarde, mamãe nos chamou para arrumar a estante da sala. Então, observem como eles começam a o quê? Trabalhar juntos, certo? Fazer coisas juntos. Então, ela sugere que a mãe, para que eles possam fazer o quê? O conto, certo? O livro de contos para crianças, em inglês, que a mãe dela tanto queria. E em seguida eles começam aqui a arrumar a estante da sala. Parece uma, uma situação muito trivial, mas que para ela é algo muito determinante, certo? Por que determinante? Porque depois de todo o sufoco, de todos os conflitos que a família dela vem passando, finalmente é como se eles tivessem tido um momento de paz, certo? De sossego e que ela pode ter um momento natural, sem tensão, certo? Com a mãe e o irmão. Então vamos continuar. Havia muito tempo que ela queria fazer aquilo e a gente estava sempre fugindo. Mamãe queria saber quais os livros e os jogos que não queríamos mais, para que pudesse dar para alguém. Acabamos achando um quebra-cabeça enorme, um presente que o Pedro havia ganhado quando fez 13 anos, mas que ele nunca tinha tido coragem de montar. Ficamos três na mesa da cozinha, conversando e montando as peças. Quando percebemos, já era de noite. Não havia nada para comer em casa e resolvemos fazer uma sopa. Então, observem que eles passaram o dia todo sozinhos, certo? E a avó foi para o apartamento e eles ficaram sozinhos e o que? Se divertindo, fazendo coisas que eles não faziam há muito tempo, certo? Então é um momento de descontração.
E ao final do capítulo, Lela fala com o irmão de que ela observou que a mãe parecia aguardar a ligação de alguém, certo? Que esperava por alguém. E esse alguém parecia ser o seu pai, como se a mãe estivesse esperando que o, o pai dela aparecesse, certo? E então o capítulo vai finalizar desta maneira, falando um pouco sobre o dia certo deles, que foi um dia diferente, que eles tiveram uma aproximação, um dia de descontração. E veremos no capítulo 13 que acontecerá uma situação muito difícil para a Lela, certo? Então vamos ler o começo do capítulo, página 42. Não acreditei quando olhei para o quadro de giz. Vitor, o professor de português, havia escrito em letras bem grandes o tema da redação que ele queria que fizéssemos na aula. Você doaria os seus órgãos? Quero uma abertura, um desenvolvimento da ideia e uma conclusão, entre 25 e 40 linhas. Vocês têm 30 minutos. Olhei para a Júlia. Aquilo era a ideia dela? Júlia estava tão surpresa quanto eu. Levantei e saí da sala. Desci as escadas e fui para a cantina. Sentei em um banco, segurando-me para não chorar. Vi o Vitor chegando com a Júlia. Então, observem que ela foi pega de surpresa, ela não esperava que o professor fosse naturalmente, certo? Ter a ideia de passar uma redação sobre este tema, e é um tema que ela está vivendo, certo? É uma situação que ela está vivendo e não é distante dela, então ela se sente arrasada, certo? E sai da sala por isso, e é algo que ela faz involuntariamente. Então observem como parece, assim como na nossa vida, certo? Sempre que nós formos fazer uma análise de um livro, temos o quê? Que trazer também para a nossa vida. Para o quê? A nossa bagagem de mundo, ou seja, as nossas experiências, as nossas opiniões, elas valem muito para analisar um livro. Então, observem como a sensação que ela tem é a mesma sensação que nós temos quando algo está acontecendo e é algo que nos deixa muito tenso, certo? Parece que tudo ao redor conspira para que aquela situação seja relembrada ou que aquele tema seja o que sempre debatido pelas pessoas. É como se desse a impressão de uma perseguição, de que a todo instante aquilo está o que vindo à tona. Mas na verdade é o que é a nossa mente, certo, que nos induz a pensar dessa forma, de que as coisas estão sempre voltadas para aquilo, como se fosse uma perseguição. Então observem que ela passa por isso, certo? E acaba gerando uma incógnita para o professor, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E nós vamos descobrir adiante que a amiga dela, a Júlia, ela conversa com o professor e fala, certo? E aí a Júlia vai ser liberada mais cedo para ir para casa. Vamos ler a página 43, certo? O parágrafo que se segue depois dessa situação. Em casa, vovó e mamãe estavam conversando no quarto dela. Sueli estava na cozinha, esperando Pedro e eu para almoçar. Comi pouco e fui logo para o meu quarto, deitei na cama e fiquei ali, sozinha, ouvindo o barulho da casa. Era estranho perceber como tudo continuava igual, apesar de tudo. Dava até para fazer de conta que nada havia acontecido. Minha avó estava só passando um dia conosco, como fazia de vez em quando. Mamãe estava conversando com ela e se arrumando no quarto para ir para o trabalho. Meu pai ia chegar a qualquer momento, almoçar correndo e voltar para a faculdade. Então ela tem essa sensação de que é como se as coisas acontecessem e as pessoas fossem agindo que naturalmente, certo? E para ela não. Ela vive essa tensão, certo? Ela não consegue esquecer a situação que ela está passando, que a mãe dela está na fila para um transplante, certo? E ela não consegue esquecer disso.
exceto por alguns momentos que ela consegue dispersar, certo? Ela consegue se distrair, mas ela não consegue agir de forma natural, assim como a mãe age, como o irmão, como a avó. É como se ela esperasse que por aquilo estar acontecendo, as pessoas ficassem em tensão, certo? Ficassem tensas o tempo todo. Mas na verdade, nós também podemos trazer, certo? Para nós. Nós sabemos que aparentemente a pessoa ela pode estar bem, mas por dentro, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, pode ser algo totalmente diferente daquilo que ela está o quê? Transparecendo. Então, é algo que ela não, assim, que nós podemos supor, é como se ela não compreendesse que também a mãe dela, ou a avó dela, ou o irmão dela, possam estar muito mais aflitos e tensos, certo? Do que ela, mas sempre tentam mostrar algo diferente. O que? Para que ninguém se desespere, para que continue a harmonia. E nós vamos observar que a Lela vai ter uma breve conversa com a avó sobre os santos, certo? A avó vai levar um oratório para lá e ela fala que é importante rezar, certo? Então a avó ela é bastante religiosa e ela diz para Lela que é importante rezar, conversar com Deus para que as coisas fiquem melhor, certo? Para que tudo ocorra bem e melhor. Então agora partirei do capítulo 14, certo? E nós vamos observar que este capítulo será um capítulo misturado, terá uma mistura de descontração com tensão, certo? Então vamos lá. O sábado, página 45. O sábado estava ótimo para uma praia. Júlia passou lá em casa. Ela conversava com minha mãe enquanto eu trocava de roupa. Quando cheguei na cozinha, as duas estavam rindo. Lela já imaginou se ainda fosse igual ao tempo da sua mãe? Para dar um beijo tinha que estar namorando. Ah, mas não pensem que era tão ruim. Ah, mas não pensem que era tão ruim, não, meninas. Acho até que era melhor do que agora, tinha mais graça. Eu duvido. Imagina, Lela, ficar esperando um tempão para beijar. Minha mãe ria, ela gostava muito da Júlia e achava que nós parecíamos muito uma com a outra. Tínhamos a mesma altura, o mesmo jeito de vestir e o cabelo parecido, só que o meu era mais comprido. Júlia nunca conseguia deixar o dela crescer muito. Dizia que não tinha paciência para cuidar de cabelos. Então, observem como neste capítulo ela vai falar um pouco sobre a amiga, a Júlia, certo? Que ela e Júlia se parecem, certo? Por aparência, mas nós vamos ver a seguir que, com relação à personalidade, elas têm uma personalidade diferente. Júlia nunca conseguia deixar o dela crescer muito. Dizia que não tinha paciência para cuidar de cabelo. Aliás, ela não tinha muita paciência para nada, mas o que eu mais gostava na Júlia é que ela não tinha frescura. Nada era problema para ela, ao contrário de mim, que complicava um pouco as coisas. Então, nós podemos pensar que, na verdade, a Lela, ela é uma adolescente que pensa mais, certo? Possa ser que ela seja uma adolescente mais ansiosa, certo? Tenha um pouco de ansiedade. Por quê? Por ela dizer que complica um pouco as coisas. O quê? Por pensar, talvez por pensar muito no que vai acontecer, no que está acontecendo, no que pode acontecer. Como nós vamos acompanhando, como nós estamos acompanhando, certo? Ela parece ser uma jovem que pensa muito no que vai acontecer, como vai ficar, no que pode acontecer, certo? Então, ela diz gostar muito dessa característica da amiga, certo? E é como se elas fossem o quê? Complementar. Enquanto uma é de um jeito, a outra é de outro. E mesmo assim elas conseguem ter uma amizade, certo? E continuar em harmonia sem conflitos. E em seguida, a Lela vai conversar com a mãe sobre o
ex-namorado. E ela vai dizer que vai se sentir muito desconfortável porque ela não queria conversar sobre aquilo. Mas por que ela diz que não gostaria de conversar sobre aquilo? Porque ela considera que a situação que a mãe está passando é uma situação muito mais importante do que esses possíveis, do que esses problemas, certo? Que ela acha pequeno comparado ao que a mãe dela está passando. E nós podemos observar que ela se questiona como a mãe pode querer conversar sobre aquilo em um momento tão complicado. E também nós vamos observar que a mãe dela diz para ela que a vida deve seguir, certo? Que isso está acontecendo, mas que ela não deve se abalar e parar de viver, certo? Deve continuar vivendo, não e é uma forma o que a mãe dela encontra de deixá-la mais tranquila. Observem que sempre os pais eles veem como o que um conforto, mesmo que esteja tudo num conflito, um problema tão complicado, mas sempre eles vão o quê? Confortando para que nós não percamos o nosso equilíbrio, certo? Bom, com base no que nós acabamos de estudar sobre os 3 capítulos, proponho a vocês que façam a seguinte atividade para casa. 1. Comente sobre a amizade de Júlia e Lela, observando suas semelhanças e diferenças. Em seguida, explane sobre os comentários de Lela acerca do comportamento de sua família. Então, observem que esses exercícios, essas atividades para casa, elas são para fixar, certo, o que vocês, sobre o entendimento de vocês, a interpretação, como está, certo? Então, aqui eu peço apenas que vocês falem sobre a relação de Lela e Júlia, certo? A amizade delas, como elas, com relação aos conflitos, possíveis conflitos que elas tiveram e como elas se dão bem. Vocês podem pôr também as impressões de vocês pessoais, certo? E também falar sobre o comportamento da família dela, certo? Certo? O que ela pensa sobre isso que nós acabamos de conversar. Então é isto e até a próxima aula.